Tem quem dê a benção, tem quem bata a cabeça, tem quem descalce pra se plantar. Eu vim de lá, me tiraram de casa, mas tô aqui, eu vou juntar pra retornar. Tem quem dê a... O senhor está candidato a deputado federal, né? E a gente sabe o quanto existe a intolerância religiosa dentro das religiões de terreiro. Nós sofremos muito com isso. E muitas das intolerâncias ela acaba sendo irracional, né? É praticada sem mesmo ter aquela iniciativa primária ou ódio primário, mas sim algo intrínseco, né? Algo que faz parte do interior da pessoa. Como deputado federal, como o senhor enxerga não só a intolerância, mas qualquer tipo de preconceito, como pré-candidato a... Me permite até reforçar essa pergunta. Gente, podcast me permite reforçar. Debate, tá? Porque é uma coisa que eu acho que é interessante para o professor Adelino mesmo. Nós sabemos que o Brasil ele já teve uma religião definida, que foi a religião católica, isso lá no começo das constituições brasileiras, mas a Constituição de 1988, né, ela põe o Brasil como um Estado laico, né? O Estado laico, ele quer dizer, o Estado não tem religião. O Estado laico não quer dizer que ele tem todas as religiões embutidas, e sim que ele não tem religião. Aí a gente começa a observar nos espaços públicos, nos grandes espaços públicos, esse desrespeito à própria Constituição, que seria o nosso livro de leis maiores, né? Então, né, a Carta Magna do Brasil, né? Então, a gente vê o desrespeito desse Estado laico, que a gente vê em diversas câmaras, seja municipal, Assembleia Federal, a gente vê símbolos de determinadas religiões, a gente vê muitas câmaras municipais fazendo leitura de textos bíblicos antes das suas sessões ordinárias. Piracicaba é uma dessas, né? E entre outras coisas. Quer dizer, então existe uma imposição de fé. E fora essa questão dessa imposição de fé, a gente vê uma coisa um pouco pior. Porque se o Estado é laico, não tem religião, como é que existe bancada de certas religiões dentro desses espaços, nas esferas municipais, estaduais e federal, né? Como é que existe essa questão? Então, essa agressão que nos vem às religiões de terreiro, não somos mais calados, né? Nós não agredimos ninguém, somos agredidos, né? É muito comum uma agressão, mas essa questão política e religião, né? Só falando um negocinho, conheci o professor Adelino na última eleição, ele foi candidato a prefeito, conheci ele, isso tem 2 anos, criei uma simpatia por ele, estou junto com ele e gosto dele pra caramba, mas isso não é para apertar ele não, tá? É apenas para que ele possa, nós já conversamos muito sobre isso, né? Dele poder esclarecer isso para as pessoas que estão nos ouvindo e ver o interesse do professor Adelino na questão religiosa. Eu vou brincar dizendo que o pai Eduardo quase responde a questão, né? Porque ele vai elaborando, né? E vai trazendo dados. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender, a pergunta é sobre a atuação de um deputado federal. Eu estou como pré-candidato a deputado federal, mas eu acho que a gente tem que colocar essa questão, pai André e pai Eduardo, dentro do cenário do que é a cultura brasileira e a nossa identidade enquanto povo. Quando o pai Eduardo vai citando a presença de símbolos cristãos em ambientes que deveriam ser laicos, quer dizer, apesar de nós termos avançado do ponto de vista da Constituição, da construção de um marco legal, nós temos uma cultura que nos precede, né? E essa cultura você não muda
de uma hora para outra, ou no estalar de dedos, ou proibindo, simplesmente. É um processo, inclusive, vou elaborar. É um processo, inclusive, de construção cultural. Eu tenho dito que a nossa identidade, enquanto povo, ela precisa se encontrar nas 3 grandes tradições. É evidente que nós temos marcas da tradição europeia, isso está posto, está imposto, inclusive, mas é também evidente que nós trazemos as tradições indígenas e as tradições das matrizes africanas. E aí pensar a África no mundo que é a África, né? Esse encontro, a gente pode até entender que, do ponto de vista da cultura, nós estamos mancos, porque nós não nos encontramos ainda em todo o potencial cultural e na riqueza que nós somos. Eu queria fazer essa introdução para dizer o seguinte: cabe não só ao deputado federal, mas também, né, ao Congresso, à Alesp, quando a gente pensa aqui no Estado, a elaboração de leis que traga para o contexto da educação. A gente já deu grandes passos nesse sentido, mas esses passos eles precisam ser efetivados. Quer dizer, quando você traz a obrigatoriedade do ensino da cultura africana para a escola, já é um passo para você tirar toda essa leitura de preconceito, né? A gente precisa avançar. O pai André fez uma pergunta mais ampla. Como é que eu me posiciono em relação aos preconceitos? Toda forma de preconceito é inaceitável. Então, você precisa criar, do ponto de vista legal, instrumentos para que o preconceito seja coibido. Mas, do ponto de vista cultural, você começar a construir uma outra referência cultural. Isso passa pela educação, passa pela cultura no sentido mais geral. Então, o que o deputado federal pode fazer? Ele pode fazer leis, mas ele pode incentivar, né, implementar. Quem vai implementar políticas públicas é sempre o Poder Executivo. Mas o Poder Legislativo, ele pode dialogar com esse Poder Executivo, quer dizer, você tem uma instância ali que tem muita força política para você criar mecanismos para que políticas públicas sejam desenvolvidas. Quando a gente fala políticas públicas, imagina um projeto que leve os pais da Umbanda, do Candomblé nas escolas. Esse é um projeto que seria profundamente viável. Todas as cidades nós temos comunidades de terreiro e seria um projeto do ponto de vista do impacto, né, da formação cultural. Outro dia eu estava conversando, pai André, para ter uma ideia do nível do problema que a gente enfrenta. Um aluno, sou professor numa instituição que tem também ensino médio integrado, e um aluno, falei das religiões de terreiro, ele falou: religiões de terreiro, o que é isso? Um aluno afrodescendente em Piracicaba, e ele não fez uma indagação aleatória ou jocosa, para brincar. Ele simplesmente desconhecia. E aí eu fui explicar. Um aluno do primeiro ano do ensino médio. Isso significa o quê? Que nós temos muito que avançar. Quando você fala da presença, a presença, hoje o pai Eduardo está paramentado, né, com as vestes. Bonito. Está tudo aí com as vestes rituais, né? Essa presença numa escola já seria motivo de uma boa conversa, né? E de tirar muitos preconceitos. Por isso que eu estou dizendo que uma cultura, é claro, a questão legal ela é importante, ela é o marco, mas você tem que construir do ponto de vista de uma nova mentalidade. Essa construção da mentalidade, ela não se dá apenas por decreto, ela se dá envolvendo a sociedade num amplo movimento. Um podcast como esse é uma oportunidade para a gente falar de coisas que as pessoas não sabem, né? Pensar, tem quem bata a cabeça, tem quem descalce pra se plantar. Eu vim de lá, me tiraram de casa, mas tô aqui, eu vou cantar pra retornar.